Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer uma edição de uma foto de ave. Então vamos iniciar aqui a edição dessa imagem, dessa ave que se chama corucão. Essa foto eu fiz em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, durante uma passarinhada que eu fiz lá com alguns amigos aqui do estado. Eu escolhi fazer a edição dessa imagem no formato RAW, que é o formato de negativo digital. Algumas pessoas falam no formato RAW, significa cru, né? No formato cru, ou seja, é um formato sem uma edição prévia, né? Você recebe ele com as orientações de como foi feita a foto, né? Já diferente de um JPG, que você recebe ele já com uma edição interna, né? A câmera faz uma edição interna e te entrega uma foto pronta. Então esse daqui, o formato RAW, que nas câmeras da Nikon ela vem com ponto NEF, é como se você tivesse pego um negativo daquelas câmeras antigas, né? O negativo, e aí você vai mandar revelar. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos revelar a nossa foto. A edição da imagem é revelar a foto, deixar ela do jeito que a gente gosta. Então eu já deixo aqui pré-programado para que as fotos no formato RAW NEF, quando eu clicar duas vezes, ela já vai abrir direto no programa que eu faço as edições, que é o Photoshop. Nele, ela já vai abrir direto no Camera Raw, que é um ambiente dentro do Photoshop, um filtro do Photoshop, que ele faz a edição de fotos das imagens em RAW. Para eu abrir essa imagem é simples, eu vou clicar duas vezes, ela vai abrir o programa, né, o Photoshop, e já vai abrir direto dentro do Camera Raw. Eu estou utilizando a versão 12.1.2, que é a versão mais recente. Existe um outro sistema, um outro programa também da Adobe, que é o Lightroom, mas eu prefiro utilizar o Camera Raw porque ele é mais simples e tem as mesmas ferramentas de edição. Ou seja, ele vai fazer a mesma coisa e vai te dar o mesmo resultado. Vamos entender então um pouco de como funciona o Camera Raw, né? Ele tem uma série de ferramentas aqui que a gente pode utilizar. Ferramentas de corte, ferramentas de ajuste. Nesse filtro você consegue fazer uma edição completa da sua imagem, né? Completa mesmo. Se você quiser só utilizar ele, você já consegue. Mas eu costumo utilizar ele e o Photoshop para um ajuste fino de algumas coisas. Bom, como eu falei que nossa edição é uma edição rápida das imagens, eu só vou usar a parte de básica, né, a parte básica, onde eu tenho aqui ferramentas de equilíbrio do branco, exposição, contraste, realce, sombras e pretos, ou seja, eu vou mexer na exposição da minha foto, como eu quero que ela fique, no brilho, na cor, na textura, no próprio balanço do branco, eu vou mexer nessas ferramentas. E vou mexer também nessa ferramenta que faz uma redução de ruído, aqui em detalhes, né? Trabalha detalhes como uma redução de ruído. Basicamente nessas duas ferramentas, e nessa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de corte demarcado. Eu inicio fazendo o corte da minha imagem. Eu abro aqui. Esse corte tem que ser pensado também. Quando você abre a ferramenta, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar essas grades, né? Então você tem que colocar a sua imagem dentro dessas grades aqui, de uma posição bem interessante, que vai trazer uma visualização melhor para ela. Lembrar sempre que as intersecções são onde os olhos das pessoas costumam chegar primeiro. Então, o que eu faço? Para eu cortar, eu tenho que ver a direção do movimento da ave. Se eu deixar ela aqui no meio, vai ficar legal, né? Não vai ficar ruim. Mas se eu trazer, por exemplo, ela olhar essa direção, mas se eu olhar essa direção que essa ave está em voo,
eu posso fazer com que essa foto tenha um sentido de movimento. Aí eu venho aqui, por exemplo, trago ela um pouco mais para cá, eu deixo a intersecção aqui na asa da minha ave, eu trouxe ela um pouco mais para cá porque o sentido do voo da ave é daqui para cá. Então esse lado aqui tem que ficar um pouco maior do que esse lado aqui. Então quando eu cortar, eu vou dar um sentido de voo, né? O sentido do voo da ave. Ok? Cortei, a gente já fica com uma imagem, não aquela ave no meio, né? Ali, mas ela com o sentido do movimento do voo que ela está fazendo. O primeiro trabalho que eu vou fazer vai ser aqui no equilíbrio do branco. Eu tirei essa foto com o ajuste de equilíbrio do branco da minha câmera no automático. Então a câmera fez o que ela quis, né? O que ela achou que estava melhor para aquele momento. Mas eu estou pensando, estou achando que está um pouco fria, uma imagem um pouco fria. Então o que eu vou fazer? Eu vou esquentar um pouco a imagem. Então venho aqui em temperatura, deixar ela um pouco mais quente. Eu vou vir aqui em temperatura, nesse ajuste aqui, e trago um pouco mais para o lado amarelo aqui, para esse lado, que vai deixar a imagem um pouco mais quente. Eu vou trabalhar com ela assim. Para mim está me dando, estou achando que vai ficar melhor desta forma. Então a gente pode utilizar somente aqui. Se você quiser, você pode vir aqui e dar um puff no auto. Ela já vai fazer uma edição da foto. Mas aí é a edição mecânica do sistema, né? Não é uma coisa sua. Você pode fazer isso daí e depois ajustar também, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer os ajustes. Então, eu acho que ainda dá para clarear aqui um pouco mais essa foto para aparecer mais o objeto da foto, que é o curucão. Então eu vou trazer aqui para o lado a exposição que clareia aqui para um ponto. Achei que ficou muito. Vou baixar um pouco para 75. Melhorou. Tá? Ele ficou mais claro. O contraste. Se você colocar mais contraste, né, você vê que ele escurece assim, as partes mais escuras no contraste. Ou você pode clarear um pouco mais a sua imagem. Eu vou clarear porque eu quero mais detalhes aqui, principalmente nas penas, né? Que tem lugar das penas aqui que é bem claro. Então, se eu clarear, eu consigo um pouco mais de detalhes. Se eu colocar muito contraste, é capaz de não ter tanto. Os realces, eu tiro todo o realce. E as sombras eu abro todas as sombras. Você pode ver que a foto já ficou bem mais nítida, né? Clareou bem a foto, o olho dele apareceu bem aqui com os contornos, as cores. Aqui alguns detalhes das penas também já apareceram, né? Que não tinha aparecido. Então, a gente costuma dizer que quando a gente tira o realce e aumenta a sombra, a gente dá assim uma força, um punch nessa imagem. Os brancos, eu vou colocar um pouco mais de branco aqui, para quê? Para clarear um pouco mais as cores que estão na imagem. E os pretos, né, que são as cores escuras, eu vou dar mais de realce neles, né, sem deixar perder tanta nitidez que eu já consegui aqui, por exemplo, nas penas, né, da ave. Não vou deixar perder, porque se você colocar muito, você perde. Nesses três itens, textura, claridade e desembaçar, eu trabalho com a textura. Até às vezes coloco um pouco de claridade, mas eu vejo que não tá precisando nessa foto. Vou colocar um pouco de textura, não muito, só para dar um pouco mais de detalhe nas penas. E aqui nos itens vibração e saturação, você mexe com a vibração das cores, né? E também com a saturação, né? Deixando elas mais fortes ou menos fortes. Aqui, como já está com cor, eu vou tirar um pouquinho dessa cor, porque eu posso trabalhar um pouco mais elas no Photoshop. Então eu fiz o primeiro ajuste da exposição da minha foto, aqui na aba dos básicos, né? Aí eu venho aqui no detalhe e eu aumento a luminescência. Por quê? Porque eu quero reduzir os ruídos.
Eu não gosto de grão, muito grão na foto, não gosto de muito ruído nas minhas fotos. Para mim já está ótimo essa primeira edição no Camera Raw, então eu vou abrir a imagem para o Photoshop. Com a imagem aberta aqui no Photoshop, agora eu posso fazer alguns ajustes nela aqui também. O primeiro ajuste que eu gosto de fazer é trabalhar aqui com os níveis. Clico aqui. Então eu vou clarear um pouquinho aqui, não muito, só para mostrar um pouco mais a minha ave. E aqui eu posso até escurecer, que dá um pouquinho mais de contraste. Vou tirar um pouco desse escuro para deixar aqui. Tá ótimo. E aqui. Ok. Eu ajustei do jeito que eu gosto. Então você aqui pode brincar também com os níveis. Então você pode ajustar do jeito que você achar melhor. Você vai fazendo seus ajustes, na hora que estiver bom para o seu olhar, beleza, chega, pode parar. Então eu vou fazer uma foto de todas essas camadas de ajustes que eu coloquei na foto. Como é que eu faço isso? Eu aperto Ctrl, Shift, Alt e E. Aí ele vai fazer uma foto. Aí você pode nomear essa camada se você quiser, mudar o nome dela e tal. Ela é uma foto que contém o plano de fundo com esse ajuste que você colocou dos níveis. Eu vou aplicar nitidez nessa foto agora. Então eu venho aqui no filtro e vou converter a minha foto para um filtros inteligentes. Eu vou mostrar por que eu vou fazer isso. Aí eu venho aqui em filtros, tornar nítido, máscara de nitidez. Você pode perceber que, olha lá, antes estava assim, aqui ela já deu uma nitidez um pouco maior. Coloquei 2. Se eu aumentar um pouco, vai dar mais nitidez ainda para a imagem. A gente só tem que tomar um cuidado para não dar muita nitidez e a coisa ficar um pouco artificial. Então, 3 para mim está ótimo, já ficou com uma nitidez melhor. Já tem uma diferenciação, olha aí, quando a gente olha a foto, você vê que aqui o contorno das penas ficaram aparecendo, né? E eu dou um OK. Por que eu fiz filtros inteligentes? Porque quando eu dei esse OK, aqui nos filtros, né, que eu fiz essa nitidez, ele deu nitidez em toda essa parte aqui também, ó. Mas eu quero que só o curucão tenha nitidez. Esse restante aqui eu não quero tanta nitidez porque ele vai ficar granulado. Eu quero que ele fique mais desfocado, sem ruído. Então eu venho aqui nessa camada filtros inteligentes, que é uma camadinha que é criada dentro da imagem. Eu clico nela, aperto Ctrl I e eu apago aquela nitidez que eu dei. Aí eu venho aqui nessa ferramenta chamada pincel, clico nessa ferramenta pincel e vou vir aqui e vou aplicar, né? Se você tem que olhar aqui, tem que estar dessa forma, branco e preto. E vou aplicar esse pincel só em cima da onde eu quero que fique a nitidez. Aqui que é só no curucão. Aí aquele filtro de nitidez ele vai ficar só aqui, não em toda a foto, como ele tinha sido colocado. Aí a gente percebe que só a ave vai ficar. Aí aqui, ó, por exemplo, na camadinha já aparece aonde você aplicou o filtro, né? Então só essa parte aqui é que está nítida, o restante voltou a estar sem nitidez. Aí eu posso fazer o seguinte, está muito claro? Ok, então eu venho aqui nas curvas, eu clico aqui, trago um lugar que eu vejo que está muito claro, clico nesse lugar e aí eu vou aplicar um pouco para que ele escureça um pouco.
Se for o contrário, tiver muito escuro e você quiser clarear, é só vir para cima, você vai clarear mais. Então, trouxe um pouquinho, pouca coisa para baixo, só para dar uma escurecida. Ok? Vou fazer novamente Ctrl Shift Alt E. Tirei outra foto da imagem. Então aqui eu já posso desligar aquelas camadas ali. Aqui eu vou fazer novamente converter para filtros inteligentes e vou aplicar aqui um desfoque. Um desfoque gaussiano, que eu gosto de colocar o desfoque gaussiano. Você vê que desfocou toda a imagem, né? Aqui está em 40, vamos deixar aqui um pouco menos, vamos colocar 20. Mesmo assim está toda a imagem desfocada. Dou um OK, a minha imagem ficou com desfoque. Eu vou fazer novamente aquele procedimento, clico aqui na camada, Ctrl I, tirei, venho aqui no pincel, aí apertando aqui a tecla do colchete, eu aumento o meu pincel e eu vou passar só nas áreas que eu quero que fique com desfoque. Tá? Olha, se eu passar no curucão, vai desfocar o curucão, então eu não quero que desfoque, eu quero só as áreas realmente que ficam com desfoque, para ficar aquela imagem desfocada do fundo mesmo, sem grão. Né? Que o grão, às vezes, ele aparece muito, eu não gosto. Isso é uma coisa minha. Tem pessoas que gostam, mas eu não. Então eu tiro. Aí, aqui você vê se está faltando alguma coisa. Ok. Olha a diferença. Aqui estava branco só o curucão, e aqui ficou branco tudo e o curucão ficou preto, né? Mas a foto ficou com um desfoque legal. Ok? Então, para mim a foto já está legal. Não preciso mais fazer nenhum ajuste nela. Venho aqui em arquivo, salvar como. Escolho aonde eu vou salvar a minha imagem aqui no... Eu posso salvar ela nesse formato PSD, que é o formato do Photoshop, que ela vai guardar todas essas informações de ajustes que eu fiz, e se eu quiser mexer mais depois eu posso mexer. Ou eu já posso salvar ela em JPG, e daí ela já vai ser uma foto revelada. Então é só dar um OK e a foto está salva lá onde eu quis. E pronto. Esses daí são os ajustes que eu faço na imagem, nas minhas imagens. Coisa rápida e simples.